Meu boa tarde a todos. O nome suficiente de vereadores, eu declaro aberta a sessão extraordinária. Convido o relator, Olivaldo Alcine de Ponte, para ler a relação da representação do projeto de número 0003 2015. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, Jacareú. Boa tarde a todos. Fui escolhido para relator e estou aqui para cumprir minha missão. O então vereador Perão Filho ingressou com a representação para a instituição do vereador Antônio André Corsínio Júnior do cargo de presidente pelas seguintes acusações. Primeiro, deixou de dar seguimento a um projeto de resolução que buscava mudar o regimento interno. Segundo, acusou os servidores da administração municipal de participarem de uma quadrilha que praticava roubos e corrupção. Assim, as testemunhas serão perguntadas sobre esse assunto. Convido a primeira testemunha, o senhor Adelso Ângelo de Andrade. Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos, senhor presidente, meus irmãos, colegas vereadores que aqui estão. Estou à disposição dos senhores parlamentares para qualquer pergunta. Pergunta ao senhor Adelso Ângelo de Andrade se o senhor é servidor público municipal. Isso, sou servidor público municipal concursado. Onde o senhor trabalha? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Administração. Pergunta ao senhor se ouviu a sessão de 23 de 10 de 2015, onde o senhor Júnior André acusou os componentes da administração municipal de fazerem parte de uma quadrilha. Sim, ouvi sim. Como servidor público municipal, o senhor se sente diante das acusações? Se sente como? Na verdade, Excelência, ao ouvir o pronunciamento dos presidentes desta casa, não só estarreceu a mim, como servidor público, mas como todos os servidores municipais, que hoje é na faixa etária, na faixa de quase 800 funcionários. Se sentimos, na verdade, depois dessas acusações, nos sentimos prejudicados, ofendidos, dada uma acusação leviana diante de um grupo de servidores que servem muito bem a este município. Eu quero saber também da testemunha. A notícia das acusações de Júnior André repercutiram na cidade? Não só na cidade, Excelência, mas também em todo o estado da Paraíba. Porque as redes sociais tomaram conta de uma situação de penúria que passou e de difamação que passou os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Jacareú. Eu quero saber também da testemunha Adelso Ângelo de Andrade se tem conhecimento sobre a tramitação do projeto de resolução de 1 de 2015 que
pretendia modificar o regimento? Eu tenho conhecimento, sim. Pergunto também à testemunha, em algum momento o senhor Júnior André determinou sua inclusão em pauta? Não conheço. Sabe informar se o projeto já foi lido? Não sei informar. Tá bom, muito obrigado. Está concluído o seu depoimento. Agradeço a todos e boa tarde. Alguns vereadores querem fazer alguma pergunta? Convido a senhora Maria Marlene do Nascimento para prestar seu depoimento. Eu pergunto à testemunha se a senhora conhece, se deixou de dar seguimento a um projeto de resolução que buscava mudar o regimento interno. Repita a pergunta, por favor. Se o presidente deixou de dar seguimento a um projeto de resolução que buscava mudar o regimento interno. Sim. Pergunto também à senhora se o acusado acusou os servidores da administração municipal de participarem de uma quadrilha que praticava roubos de quadrilha. Sim, é lamentável esse fato. Eu fiquei muito triste quando ouvi ele falar assim, na sessão emocionada, né, se deixou levar pela emoção da raiva e chamou todos, acusou a todos, né? Pergunto também, assim as testemunhas serão perguntadas sobre quero saber da senhora, como servidora pública municipal, como o senhor se sentiu diante das apurações. Como a senhora, vamos dizer? Eu me senti triste, eu fiquei assim, vamos dizer, espantada, né? Eu tinha uma admiração pelo político que ele era. E quando ele fez essas coisas, ele falou, ele tinha aqui na presidência, ele falou essas coisas, eu fiquei assim, muito triste e eu não sei, não tenho nem palavras para explicar o meu sentimento diante daquelas coisas que ele falava aqui da administração, né? Das pessoas que fazem parte da administração pública. A notícia das acusações de Júnior André repercutiram na cidade? Repercutiram e repercutem até hoje. Tanto aqui na cidade, como nas redes sociais, a gente liga a rádio, só vai comentar esse fato. Tem conhecimento sobre a tramitação do projeto de resolução de 1 de 2015 que pretendia modificar o regimento? Eu tenho conhecimento desse projeto, sim. Em algum momento o senhor Júnior André determinou sua inclusão em pauta? Não. Houve a inclusão deste projeto recentemente, foi no dia 5 de fevereiro, por determinação do atual presidente, José Valério da Silva. A senhora vai informar se o projeto já foi lido? Foi lido, dia 5 de fevereiro. Para concluir, a senhora é servidora pública municipal? Sou servidora pública aqui da Câmara Municipal de Jacarão. Onde a senhora trabalha aqui, né? Obrigado pelas suas informações. Tem uma terceira testemunha que foi convocada
mas justificou sua ausência. Pergunto aos senhores vereadores se querem dispensar seu depoimento ou querem ouvir outro dia. Dispensado. Dispensado. Portanto, eu passo a palavra ao presidente. Neste momento eu suspendo a sessão por 15 minutos, que vou ser feita com relação dos testemunhos. Vamos retornar ao trabalho, vamos dar continuidade à sessão e neste momento eu passo a palavra a Divaldo Antônio de Ponte para ler a relação do relator. Senhor presidente, senhores vereadores, as partes teriam direito de falar, cada um por até 30 minutos. Porém, não estão presentes. Assim farei o meu relatório, que submeto a Vossa Excelência para aprovação ao final da leitura. Estado da Paraíba, Câmara Municipal de Jacareú. Relatório da representação 03-2015. No dia 27 de 11 de 2015, sexta-feira, dia da sessão ordinária, o então vereador Peron Bezerra Pessoa Filho protocolou na Secretaria da Câmara de Vereadores de Jacareú, diretamente com o então representado, o vereador Antônio André Corsino Júnior, a presente representação para a destituição do cargo de presidente da mesa diretora que ocupava, pelas seguintes irregularidades na condição do Poder Legislativo. Primeiro, retardamento indevido da tramitação do projeto de resolução 01/2015. Segundo, utilização do cargo para denegrir a imagem de servidores públicos municipais. Conforme a certidão da lavra do vereador vice-presidente, o presidente processo foi incluído na pauta da sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2015, por decisão de 2/3 dos vereadores, em virtude da omissão do presidente e por já haver transcorrido o prazo disposto no artigo 129 do Regimento Interno para a determinação da tramitação. Naquela sessão, a representação foi lida, assim como passou pela apreciação plenária, conforme a determinação do artigo 225 do Regimento Interno, onde ressaltou, aprovou o prosseguimento do feito. No mesmo dia 4 de dezembro de 2015, o vice-presidente determinou e cumpriu a notificação do representado que, mesmo de posse da contrafé, recusou-se a dar ciente conforme certidão dos autos. Ultrapassando o prazo de 15 dias para a defesa, o representante deixou de apresentar contestação aos seus termos, bem como de juntar provas ou de requerer sua produção. Despacho do vice-presidente de 28 de dezembro de 2015, quando conta da destituição do vereador Antônio André Corsino Júnior do cargo de presidente, havia em 23 de 12 de 2015, por decisão de 2/3 dos vereadores, suspendendo a tramitação da matéria na casa. Em 8 de 1 de 2016, o presidente recém-eleito para o mandato suplementar, o mandato suplementar, reconhecendo os atos determinados a continuidade da tramitação da matéria da Casa Legislativa no estado em que se encontrava. Processo suspenso no ano de recesso parlamentar, iniciado no dia 8 de janeiro de 2016 e findo em 5 de 2 de 2016, quando se realizou a primeira sessão ordinária do quarto ano legislativo.
A matéria foi posta em pauta para sorteio do relator conforme dispõe o artigo 225 do regimento quando os autos foram a mim distribuídos. Em 21 de fevereiro de 2016, durante a segunda sessão ordinária do 4º ano legislativo, resultou designada a data da sessão extraordinária para instruir o julgamento do feito, conforme edital reto, para 19 de fevereiro de 2016, pelas 14 horas. Os ausentes aquela sessão foram notificados por meio de publicação no edital, na edição especial do Diário Oficial, que foi amplamente divulgado nos rádios locais e durante a terceira sessão ordinária no presente ano realizado na data de hoje. Nesta sessão extraordinária foram ouvidos 2 testemunhas arroladas pelo vereador Peron Filho, que todos nos ouviram atentamente. Eis o relatório. Opino pelo procedimento total das acusações, pois o vereador Antônio André Corsino Júnior, quando no exercício do cargo de presidente, realmente infringidos os diversos deveres regimentais, conforme descrito na representação de 003/2015. Fato este que gerou, inclusive, em preposição de ação judicial e do conhecimento público e de todos nós, que o projeto de resolução de 1/2015, que trata das modificações do regimento, somente foi lido agora em 5 de fevereiro de 2016, tendo sido, inclusive, a deliberação retardada pelo representante para satisfação de interesse pessoal. Do mesmo modo, procede a representação porque, enquanto o presidente usou do cargo para denegrir a imagem de todos os servidores públicos municipais, quando disse que esta instalava uma quadrilha na administração municipal que praticava roubos e corrupção. Odivaldo Francisco de Pontes, relator da representação 003/2015. Passo a palavra para o presidente da Câmara. Depois do relatório, eu convoco os vereadores para dar seu voto. Convoco o vereador Edmilson primeiro para dar seu voto a favor ou contra o relator. Relatório. Meu voto é a favor do relatório. Convoco o vereador Gilson Fábio Duarte para dar seu voto a favor ou contra o relatório. Meu voto é a favor do relatório. Convoco o vice-presidente para assumir a cadeira, o vereador José Valério, dar seu voto. Meu voto é a favor do relatório. Por ordem alfabética, eu coloco o vereador Júnior aí para dar seu voto a favor ou contra o relatório.
Meu voto é a favor, relator. Eu convoco o vereador de voto Cidinho de Ponte para dar seu voto. A favor do relatório. Aprovado por 6 votos. Vou suspender a sessão para a elaboração do relatório da resolução. Retornando ao trabalho, continuamos a sessão. Neste momento, eu boto a ata da sessão ordinária em votação. Extraordinária em votação. Aí, neste momento, eu boto voto aqui por favor, permaneça sentado, quem for contra, fique de pé. Aprovado da maioria, 6 votos. Neste momento, o projeto de resolução ficará na responsabilidade do presidente de Legislação e Justiça. Como manda o regimento interno. Neste momento, não tendo mais nada em pauta, eu declaro encerrada a sessão. Acesse o site www.valenews.com.br. Fique bem informado.